paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou morrendo de saudade de você aí. E nós estamos aqui em mais um domingo para aprendermos mais uma lição, mais uma historinha que vem da parte de Deus para nós. Eu vou te convidar neste momento a chamar a sua mamãe, o seu papai, pegue aí a sua revista da Escola Bíblica Dominical, pegue a sua Bíblia e vamos juntos aprender mais de Deus. Olha só, para começar, domingo é dia de aprender um versículo da Bíblia. Isso aí, crianças, pegue aí a sua Bíblia, você vai abrir em Salmos, capítulo 34 e versículo 4, que diz assim: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Nós vamos ficar com essa parte que diz assim: Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34, versículo 4. Vamos repetir com a tia? Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34, versículo 4. Isso aí, crianças, quando nós estamos com medo, é muito fácil. Apenas dobre os seus joelhos, peça ao Papai do Céu para que repreenda todo o medo. Só Ele pode nos livrar de todo o mal, só Ele pode retirar todo o medo do nosso coração. Basta você acreditar no único Deus que é capaz de nos livrar de todos os medos, o nosso Jesus. Então, amiguinhos, chegou o momento mais importante, o momento da nossa história bíblica. Você vai pegar a sua revista, porque hoje nós vamos estudar a última lição da nossa revista, a lição de número 13, que tem por título O Amigo Corajoso. E aí, quem é corajoso aí, hein? A tia é só um pouquinho corajosa, mas às vezes é normal a gente sentir alguns medos. Mas o nosso amigo da historinha de hoje era um amigo muito corajoso, um amigo sábio, um amigo obediente a Deus, um amigo honesto. E nós vamos falar hoje do nosso amigo Daniel. Daniel, crianças, era um dos homens mais importantes do palácio do rei Dario. Daniel era ajudante do rei Dario. Ele, com mais dois ajudantes, ajudavam o rei Dario a liderar todo o país. E juntamente com esses dois ajudantes, que este era o primeiro ajudante, eles faziam e realizavam várias tarefas do reino, a fim de ajudar o rei Dario a comandar e governar todo o país. Mas estes dois ajudantes tinham muita inveja de Daniel, porque Daniel fazia tudo perfeito para o Senhor, para a vossa majestade, para o rei Dario. E eles procuravam achar um erro em Daniel e não encontravam. Por isso, eles tinham muita inveja de Daniel. Então, eles resolveram preparar uma armadilha para Daniel, crianças. Então, amiguinhos, esses dois ajudantes do rei resolveram fazer a seguinte armadilha para Daniel. Eles foram até a sala do rei Dario e resolveram fazer o seguinte pedido para o rei Dario. Falaram assim: ó rei, majestade, nós nos reunimos com os governadores, com os príncipes e nós viemos aqui fazer o seguinte pedido a você. Nós criamos uma ideia que durante 30 dias, quem adorar a outro Deus
ou a outro homem que não seja o Senhor será lançado na cova dos leões. Ah, crianças, o rei Dario imediatamente gostou muito da ideia, ficou orgulhoso em só ele ser adorado durante 30 dias. E olha só o que ele fez. Assinou um decreto autorizando que nos próximos 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus. Crianças, o que Dario não sabia era que era uma armadilha para Daniel. E o rei Dario amava Daniel. O rei Dario era muito amigo de Daniel. Ele gostava muito de Daniel porque Daniel era uma das principais pessoas que ajudavam o seu reinado. Então, no dia seguinte, Daniel acordou bem cedo e foi lá para a janela do seu quarto, que ficava em frente à cidade de Jerusalém. E como ele fazia todas as manhãs, 3 vezes ao dia, pela manhã, pela tarde e pela noite, ele se ajoelhou, dobrou os seus joelhos, fechou seus olhos e começou a adorar a Deus. Começou a bendizer o nome do Senhor, a louvar ao Senhor, como ele fazia todos os dias. Imediatamente, olha quem foi espiar Daniel. Os ajudantes maus estavam ali, próximo à janela de Daniel, só observando o que Daniel estava fazendo. Mas Daniel continuou adorando a Deus. Então, imediatamente, os homens correram para contar para o rei Dario o que eles haviam visto. Rei, nós encontramos alguém adorando outro Deus. E o decreto não diz isso. O decreto diz que durante 30 dias nós devemos adorar somente ao Senhor. Mas o rei não sabia de quem se tratava e logo foi querer saber de quem que eles estavam falando. Então, quando eles contaram que era Daniel que estava na janela do seu quarto adorando a Deus, o rei Dario imediatamente ficou muito triste, porque ele era muito amigo de Daniel, mas ele não poderia fazer nada, porque ele já havia escrito um decreto e o rei não poderia mais voltar com a sua palavra. Crianças, ao ouvir tudo aquilo, o rei Dario ficou muito triste, porque ele não poderia salvar Daniel. Então, o rei Dario chamou Daniel para ser levado à cova dos leões. E então, Daniel foi levado para a cova dos leões. E o rei Dario, muito triste, só desejou que o Deus de Daniel o salvasse da cova dos leões. Será o que aconteceu? Daniel foi lançado na cova dos leões e o rei Dario ficou muito triste porque pensava que o seu amigo iria morrer. Sabe por quê, crianças? Ninguém escapava da cova dos leões. Então o rei voltou dali muito triste com o que havia acontecido. Ele voltou para o seu palácio e ele não conseguiu dormir, não conseguiu comer. Os músicos vinham tocar lindas músicas para alegrar ao rei Dario e ele não queria ouvir nenhuma música, não queria saber de nada. Ele estava muito triste com a situação de Daniel. Então, crianças, anoiteceu. Olha só, anoiteceu e o rei continuou triste, pensando somente em Daniel, no que poderia ter acontecido com o seu amigo. E o rei não dormiu naquela noite. Quando foi de manhãzinha cedo,
Olha só, antes do sol nascer, o rei Dario foi lá na cova dos leões para saber o que havia acontecido com o seu amigo. Quando ele chegou lá, ele gritou bem alto: Daniel! Daniel! O seu Deus lhe salvou da cova dos leões? Imediatamente, crianças, olha só, Daniel respondeu lá de dentro da cova dos leões: sim, Senhor Rei, o meu Deus me salvou da cova dos leões, me salvou de todos os leões, eu estou bem. Imediatamente o rei ordenou que retirassem a pedra, abrissem a cova dos leões, e olha o que havia acontecido, crianças. Um anjo do Senhor havia aparecido naquele lugar e havia salvo a Daniel, e todos os leões estavam bem mansinhos e calmos e não tinham feito nada em Daniel. Então o rei ordenou que tirassem Daniel da cova dos leões e levassem de volta para o palácio. E o Senhor protegeu a Daniel, mandando um anjo durante toda a noite, para que os leões ficassem bem calminhos e não fizessem mal a Daniel. Tá vendo, crianças, como é maravilhoso ser obediente a Deus? Ele nos livra de todo mal. Bom, crianças, a partir daquele dia, o rei Dario ordenou que em todo o país fosse adorado o Deus de Daniel. Porque, crianças, é para o único Deus digno de toda adoração, digno de todo louvor. Só Ele, crianças, só Ele merece ser adorado nos céus e na terra. E também o rei deu um castigo para os ajudantes maus que entregaram Daniel, fizeram fofocas de Daniel, né? Fizeram maldade com Daniel. Ele ordenou que todos os dois ajudantes fossem lançados na cova dos leões, ó. E, crianças, antes dos dois serem lançados, chegarem até o final da cova dos leões, a Bíblia nos conta que eles foram devorados pelos leões. E ó, não sobrou nenhum. E eles morreram. Tudo, crianças, porque eles foram desobedientes a Deus. Eles não eram homens bons. Por isso, a história de Daniel nos ensina que nós devemos ser corajosos, que nós devemos adorar somente a Deus. Nos ensina que nós não devemos ter medo de nada. Nós devemos confiar no Senhor, pois só Ele nos livra de todo mal. Amém? Gostaram da nossa história de hoje? Fico muito feliz! Agora você vai abrir a sua revista, vai responder a atividade e mostrar para a tia que você aprendeu direitinho a lição de hoje, tá bom? Promete que você vai ser corajoso? Promete que você vai ser obediente e confiar no nosso Deus? Amém! Eu fico esperando você próximo domingo para juntos aprendermos mais uma lição, tá bom? Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos a nossa escola bíblica dominical? Vamos lá? Feche os seus olhinhos, curve a cabecinha, junte as suas mãozinhas e vamos falar com Deus. Papai do céu, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, estudando mais uma lição, estudando mais uma história bíblica da Tua Palavra. Fica conosco, abençoando-nos, nos guardando de todo o mal e nos livrando de todos os nossos medos. Em nome de Jesus, amém! Tchau, crianças!